Muito bom, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fora da Curva. Sou o Rodrigo Andrade e eu vim aqui com um convidado extremamente ilustre que com certeza vai inspirar todos vocês, vai inspirar o profissional da saúde a conseguir fazer a diferença aí na vida das pessoas. Esse é o nosso principal intuito aqui desse podcast. Então, seja muito bem-vindo. Ele é fisioterapeuta, Gustavo Leporassi. Ele realizou graduação em fisioterapia pela UFRJ e educação física também. Ele tem mestrado desde 2012 e o seu doutorado ele também concluiu em 2016 em engenharia biomédica, também na Faculdade Federal do Rio de Janeiro. E o Gustavo dispensa comentários, todo mundo está aqui, praticamente já conhece ele, mas ele tem uma trajetória muito bonita numa área que todo mundo acha difícil, todo mundo quer fugir, que envolve um pouco de matemática, né? O cara que está na área da saúde acaba querendo fugir. Só que o Gustavo conseguiu deixar isso simples, conseguiu deixar isso de fácil compreensão, não só para o fisioterapeuta, não só para os médicos, para os profissionais de educação física, mas também para a população, né? Então é muito fácil acompanhar ele nas redes sociais. Então, Gustavo, seja muito bem-vindo. E o que eu queria que você começasse assim o nosso podcast contando um pouquinho dessa sua trajetória, como é que você foi para essa área? Teve alguma coisa que te puxou lá atrás da graduação? Quando que você começou mesmo a se interessar por isso? Fala, Rodrigo, tudo bom? Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Que legal, que prazer, cara. Primeiro, agradecer ao teu convite, é sempre uma honra participar de qualquer projeto que você esteja envolvido. Eu sou um super fã do seu trabalho, da escoliose, então, realmente, muito obrigado. Cara, assim, a verdade é que é um pouco menos romântica do que parece, né? A gente, às vezes, muitas vezes, romantiza tudo. Eu sempre fui um cara que eu gostei de esporte. Então, assim, eu sempre fui muito praticante de esporte. Eu cheguei a jogar futebol, assim, sério, até 16 anos, e aí chegou um momento que eu tinha que sair do colégio que eu estudava, que era um bom colégio, para ir para um outro colégio para poder conciliar com a parte de treino. E aí meu pai bloqueou e tudo. Então, assim, mas sempre joguei. Depois do universitário, joguei campeonatos universitários. Então, eu sempre gostei muito de esporte. Então, quando eu comecei, assim, fui fazer o vestibular, eu não sabia muito bem o que fazer. Porque eu sabia que eu gostava de esporte, queria trabalhar com isso. Meus pais são médicos, então sempre lá me estimularam a seguir também na área de medicina para seguir alguma coisa relacionada a esporte, ortopedia, medicina do esporte. Mas, na verdade, eu sempre gostei da parte prática, né, cara? Eu sempre gostei de botar a mão, estar ali dentro do campo, sabe? E quando eu comecei, eu não sabia muito bem o que fazer. Então, cara, vou fazer fisioterapia, educação física. Na época, a UERJ, a Universidade Estadual, não tem fisioterapia, até hoje ela não tem. Então eu falei, vou botar educação física na UERJ, que é uma boa educação física, fisioterapia da UFRJ, que era a melhor aqui do Rio de Janeiro. Falei, vou tentar isso. E aí, cara, eu vou ver, se eu passar nas duas, eu vejo, depois eu decido o que eu faço. E aí eu comecei as duas juntas. Então eu fazia educação física de manhã, a fisioterapia à tarde, e depois ali para o terceiro, assim, eu fui gostando, cara. E eu fui gostando das duas, eu não conseguia escolher. Então, porque eram muito complementares para mim. O começo da educação física é muito prático, é muito assim, coisa ali, cara, tu tá no dia a dia, na prática, aula prática, então é muita coisa legal. Além das matérias básicas ali, anatomia, fisiologia, o da fisioterapia é um pouco mais teórico, mas também umas coisas legais, você tá vivenciando muito ali começando a viver e visitar o hospital e tudo. Então, eram duas coisas que eu sentia assim, que eu não tinha como definir. Então, eu decidi seguir nas duas. Era educação física de manhã, fisioterapia à tarde. A partir do terceiro período, eu comecei a estagiar, então eu fiquei nessa maluquice, né, cara? Caramba, ficava de 7 da manhã difícil, meio... porque todo mundo acha muito difícil uma faculdade e as duas ao mesmo tempo. Imagino, deve ter sido um super desafio mesmo. Cara, assim, tinha uma dedicação. Assim, essa é uma das coisas que eu boto como uma das habilidades, que a gente vai falar um pouco disso, né, cara? As habilidades ali que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, que é resiliência, cara. Assim, tu vai tomando porrada de um lado, tu vai tomando porrada do outro, tu vai ali meio que controlando. A vida é assim, no final, quando você vai para o mundo real depois, profissionalmente, você descobre que a vida é assim, você vai estar apanhando o tempo todo. As pessoas olham as mídias sociais e só veem as glórias,
Só vem os louros, só vem assim, os ganhos, mas ninguém está ali no dia a dia vendo as porradas que a gente toma. Então, assim, foi uma das coisas que fui. Então, depois eu comecei a estagiar, então eu ficava de 7 a meio-dia numa faculdade, 1 às 5 em outra, estagiava de 6 às 10 depois em uma academia. E aí, de madrugada, eu estudava, ou saía, ou fazia alguma coisa, mas na época, assim, era jovem, a gente consegue não dormir muito, né? Hoje em dia eu não consigo mais isso, eu não durmo o suficiente, eu não sou ninguém no dia seguinte, né? Isso é o sinal da idade batendo. E, cara, eu comecei a estagiar no laboratório de biomecânica, fazer iniciação científica. E, cara, eu comecei a me apaixonar, comecei a mexer ali com análise de movimento, entender o movimento de uma forma muito diferente. E, cara, é como tudo na vida, né, cara? Eu acho que você vê isso também na escoliose, Rodrigo, assim. A gente tenta criar regras, porque regras nos ajudam a pensar no primeiro momento. Então, você cria um passo a passo. E no final você vê, cara, que essas regras, como a gente trata de corpo humano, elas não são muito lineares. Então não dá para falar, ó, se você tiver esse paciente, basta você fazer isso que dá certo. E não é bem assim. E para o movimento humano também é isso. A gente queria criar aquelas regras de, se você tem uma pisada pronada, você vai se machucar. Se você faz isso, isso quer dizer que você tem esse músculo fraco. E, cara, você começa a ter ali 50, 100, 200 pessoas avaliando no laboratório, tu fala, puta, não é o que está escrito ali exatamente no livro. E aí, cara, isso começou a me estimular a seguir ali na área de biomecânica, a entender. Eu comecei a ver o movimento de uma forma muito diferente do que eu lia em muitos locais, do que eu via as pessoas comentando por estar vivenciando um laboratório. E aí, quando eu saí da faculdade, isso é uma habilidade legal que eu vou falar agora, Rodrigão, a importância do networking, do relacionamento. Quando eu saí da faculdade, das duas, eu terminei mais ou menos, eu tranquei um pouquinho a fisioterapia porque eu queria dar um gás no laboratório, então terminei educação física em 2007, a fisioterapia em 2009. Entrei em 2002 na faculdade. Aí eu queria fazer um mestrado em Pittsburgh, cara, com o falecido Fred Fu e com o Scott Leppard. Eles têm um puta laboratório de trabalho neuromuscular, eu sempre gostei muito disso. E aí um aluno meu de personal, eu era personal na época, trabalhava com aula, assim, aula de personal training, e um aluno meu da época era amigo de um médico que tinha acabado de voltar de um fellowship lá em Pittsburgh, lá com o Fred Fu. E aí eu falei, eu preciso de uma carta de recomendação. E aí esse aluno me apresentou esse médico, e aí o médico olhou meu currículo, foi simpático, assim, depois eu vou falar quem ele é. Mas ele foi assim, falou, cara, tu escreve inglês melhor que em português. Eu não sabia se isso era bom ou ruim, se eu escrevia mal pra cacete em português ou melhor em inglês. E aí ele falou, cara, eu tenho... eu te dou essa carta de recomendação. Acho que teu currículo faz jus a uma carta de recomendação. Só que, eu tô abrindo um instituto de pesquisa aqui, cara, que a gente vai também gerar essas bolsas e tudo. Então, se você quiser vir trabalhar comigo no instituto de pesquisa e a gente quiser... você quiser evoluir, você pode talvez ir mais para frente lá para os Estados Unidos. Eu falei, beleza. E aí foi nessa que esse cara é o Léo Metsavar, que é o meu sócio hoje em dia, ele é meu sócio em diversas empresas. A gente acabou virando sócio, eu comecei funcionário do Instituto como pesquisador, e ao longo a gente fez diversos projetos de pesquisa e tudo, até que chegou um momento que a Vale do Rio Doce contratou a gente para um projeto e queriam montar um laboratório de biomecânica para o projeto que eles tinham de esporte. E a gente fez toda essa consultoria para eles, fez todo o trabalho. Acabou que não rolou por questões ali de governo, estava numa transição ali de governo, nessas mesmas confusões que a gente vive hoje. E, só que a gente começou a ver que a gente começou a fazer meio que uma incubadora. Para quem não sabe o que é uma incubadora, é tipo, quando tu testa um modelo de negócio no local ou numa estrutura que você não tem muito a perder. Tipo, se der cagada ali, não tem problema, tu não botou um dinheiro ali forte, tu consegue meio que, beleza, testei e não deu certo. A gente fez meio que uma incubadora no nosso laboratório da UERJ, que eu trabalhava ali na época, e deu certo. E aí, cara, foi talvez uma das coisas que eu mais me aventurei, né, cara, que eu entendi que eu precisava estudar biomecânica mais a fundo. Deixa eu só voltar um
uma fala sua interessante. Aí eu quero entender um pouco mais dessa sua trajetória, mas o que você notou de mais diferente ali quando você via pacientes de tudo quanto é lado, de maneiras diferentes? Quando que virou essa chave para você falar assim, poxa, eu não tenho uma coisa tão matemática ali para os meus pacientes não são iguais. Eu avalio 100 pessoas e o que eu vejo no livro, isso foi confuso para você, porque você é muito estudioso, você tem toda uma área acadêmica, que isso aconteceu comigo, tá? Por isso que eu estou te perguntando. E aí, aquilo que a gente ia vendo na prática, muitas vezes não batia muito. Você teve essa coisa meio de, tipo, quase uma desorganização interna, assim, uma coisa, sabe? É desesperador. Porque assim, cara, na época que eu fiz ortopedia, a cadeira de ortopedia na faculdade, metade da minha disciplina foram testes clínicos ortopédicos. Então, a minha primeira prova de ortopedia, eu tinha que fazer teste de Job, Hawkins, eu tinha que fazer teste de Gerber, eu tinha que fazer Lachman. Então, assim, puta, eu tive aula pra caramba sobre patologia, e aí as pessoas falavam, hoje nós vamos para o ambulatório de artrose no joelho. E aí a gente tinha especialistas de artrose no joelho tratando os pacientes. E aí, quando você vai para a literatura, as pessoas estão discutindo biomecânica da marcha em pacientes com artrose no joelho. Aí as pessoas começaram... E aí, Rodrigo, eu me toquei disso, cara, porque eu via que as pessoas falavam assim, pô, Gustavo, tu que é um cara da biomecânica, tá lá no laboratório. Cara, qual é a biomecânica da marcha do paciente com lesão de cruzado? Qual é a biomecânica da marcha de um paciente com escoliose? Qual é a biomecânica da marcha ou biomecânica de um agachamento de uma pessoa com um quadril, uma lombalgia? E aí, velho, você pegava 10, 20 pacientes com a mesma patologia e você via que eles não tinham um padrão definido. Que as pessoas se movem diferentes, isso é normal. E aí, cara, você percebe, e talvez esteja assim, esse tenha sido um dos maiores pulos do gato da minha vida. Na fisioterapia, na educação física, assim, é entender, cara, que a gente não trata uma patologia. A gente trata um paciente que tem uma patologia. Porque a gente não trata um joelho. Mas quando você vai na pesquisa, Rodrigo, é bizarro, porque você fala assim, qual é a tua especialidade? Eu sou pesquisador de lesões de ligamento cruzado anterior. E, na verdade, a pesquisa ainda tenta juntar as pessoas mais parecidas. Ou seja, quem é diferente, que normalmente é quem te procura, ele é o outlier, ele foi excluído do estudo. E aí, você faz o quê na sua prática clínica? Cara, eu vou dar um pulo. O cara chegou lá, que é um outlier, você não vai atender ele? Assim, eu vou dar um pulo. Isso aí, que essa virada de chave na minha vida foi em 2008, 2009. Eu vou dar um pulo para 2021, ok? Eu fiquei, cara... Não, a gente vai voltar. Não, só porque eu quero, só pro pessoal, porque eu não quero causar essa ansiedade no pessoal. Eu sei que quem tá aqui deve estar falando, puta, eu vivi isso. Puta, cara, eu tô vendo isso. Caramba. E aí, cara, assim, eu quero, assim, só pro pessoal entender. Eu passei 13 anos da minha vida, 14 anos da minha vida, cara, puta, me questionando e desenvolvendo estratégias para sair um pouco dessa caixinha que a gente é ensinado. E olha que louco. Cara, esse ambulatório de artrose em 2007 que tinha lá na UFRJ, cara, aquilo ficou na minha cabeça durante muitos anos. Eu tenho uma linha de pesquisa hoje de avaliação da marcha de paciente com artrose avançada do joelho. Nós publicamos um artigo em 2021, Rodrigão, que a gente pegou um grupo que era um grupo altamente homogêneo clinicamente, ou seja, eram pacientes que foram diagnosticados por 3 médicos diferentes, cegados entre si, e eles deram a mesma classificação de artrose e da gravidade da artrose, que era um KL, o Cal-Glores 3 e 4. Pessoal que está ouvindo, é uma artrose avançada. Sim. Assim, então, clinicamente, esses pacientes eram muito homogêneos. Quando a gente fez a análise da marcha deles, eu apliquei uma técnica que eu trabalhei no meu doutorado de inteligência artificial. Eu vou entrar nessa fase da minha vida, mas no decorrer do nosso papo. E a gente descobriu, cara, que pacientes com o mesmo diagnóstico clínico podem apresentar 4 tipos de marcha diferentes. Só que não são só 4 tipos de marcha, Rodrigão, são marchas opostas. A gente tem umas pessoas que andam com o joelho em hiperextensão, que tem artrose,
e tem outras que andam com o joelho totalmente flexo. E aí, foi uma maneira que ele se adaptou para ele poder proteger ali, sei lá, né? E como é que tu vai ensinar para uma pessoa como é que você trata artrose de joelho? Sim. Você trata as causas e consequências dessa artrose que são individuais. E você tem que ter muito mais hoje, e aí foi o meu pulo do gato da minha vida, cara, de sair um pouco dessa biomecânica de lesão, movimento certo, movimento errado, e entender, cara, as pessoas adaptam a movimentos, seja por uma patologia, por uma fraqueza, por um encurtamento ou por controle motor. Claro. Eu tenho um trabalho publicado, olha que legal, que é um trabalho, cara, que a gente publicou num congresso, só a gente não levou à frente, que a gente avaliou 20 pessoas que moravam em comunidades carentes aqui em favelas do Rio de Janeiro e 20 pessoas que nunca moraram em favelas. As pessoas que moram em favela, elas andavam com maior flexão do quadril e joelho, que o pessoal costuma falar aqui no Rio de Janeiro que é o jeito malandro de andar. Então, na verdade, é uma adaptação a ela. Por quê? Porque ela vive subindo aclive. Sim, então, o nosso corpo se adapta a tudo, cara. E também se adapta a patologias, se adapta a fraquezas, encurtamentos. O nosso papel como biomecânico ou como fisioterapeuta que trabalha com movimento é entender como o nosso paciente adaptou a uma patologia e quais são as possíveis causas. É onde está o encurtamento, onde está a fraqueza, que é o que você faz hoje com escoliose também, né? Lógico. Não, é muito... A gente quer achar um caminho, uma receita, uma forma linear de pensar, mas dentro disso a gente vai ter que ter milhões de estratégias para atender as individualidades de cada paciente mesmo. Isso vai valer para todas as áreas mesmo. E eu acho que isso que é o bonito, né? Senão a gente vira um monte de macaquinho aí. Você falou muito da inteligência artificial, né? Nós estamos numa fase que agora veio com tudo aí esses programas aí de pintura, de inteligência artificial para texto, para tudo isso. Eu acho que cada vez mais, se a gente não fizer realmente entendimento individual das pessoas, a gente vai ser tão mecanicista que a gente vai ser engolido pela inteligência artificial. Então, é uma coisa que é legal. Ó, quer ver? Diferente. Olha só como é que assim... É meio bizarro alguma coisa quando a gente para pensar, porque hoje talvez a bola da vez seja inteligência artificial. Sim. Eu trabalho com inteligência artificial desde 2010. O meu mestrado já foi com inteligência. Eu fiz essa maluquice, assim, eu sou meio um cara meio doente mesmo, assim, eu sou meio fora da curva no sentido de maluco. Não de pessoa acha inteligente, não, cara, eu não sou mais inteligente que ninguém. Eu sou um cara que, assim... Mas quando esforçado, a gente vê... Eu boto cara, que quando eu coloco um negócio na minha cabeça... Eu sou um monstro, eu sou muito focado. Essa é uma característica que eu desenvolvi. Eu sou muito disciplinado, eu sou muito focado, eu sou um cara que, eu tô cansado, eu tô isso, eu tô aquilo, não importa. Eu tô treinando, eu tô estudando, eu tô fazendo minha pesquisa, Então, mas assim, tu quer ver uma coisa muito louca, Rodrigo? A gente tá falando de inteligência artificial, que todo mundo tá com medo, que não sei o quê, que é muito novo para muita gente. Mas deixa eu trazer uns casos, cara, que são muito legais, porque eu gosto de história, eu gosto de ler algumas coisas loucas. Assim, ó, tu sabia que as pessoas já tiveram medo de avião e já falaram que era um absurdo, que avião nunca ia dar certo. Você sabia que as pessoas já falaram sobre energia solar e falavam, pô, que besteira, cara, energia solar, a gente tem tanto desenvolvimento de energia. Você sabia que uma coisa muito louca, cara, esse é um caso que eu já tinha estudado, porque eu vi isso no mestrado, uma coisa legal, aí eu fui pegar só o ano para saber, mas em 1988 teve um protesto super famoso nos Estados Unidos de professores de matemática contra a calculadora. Você se imagina hoje sem a calculadora? Eu não consigo, de jeito nenhum. Rodrigão, tu tem um filho que tem o quê? 10 anos? 6 anos, 6. 6 anos. Você tem uma Alexa em casa? Tem um monte. Então, eu tenho certeza que ele hoje ele fala uma Alexa, ele usa Alexa. Usa. A filha de um amigão meu, eu não tenho filhos ainda, o filho de um amigão meu... E ele usa mais do que eu, porque, tipo, eu vou lá e acendo a luz, eu esqueço que é só falar, entendeu? É muito louco isso, entendeu? Ele tava, assim, essa filha do amigo meu tem 3 anos, e ele tem uma Alexa em casa, ela aprendeu a usar a Alexa para pedir as musiquinhas lá, Frozen, tudo, aquelas coisas legais, ela fica brincando, pede para ele para ela fazer jogos, e aí teve um dia que a faxineira que trabalha na casa dele pegou o radinho dela, e colocou em cima da cozinha ali. E aí chamou ela e tal, tava dando comida para ela, botou uma musiquinha. Aí ela virou pro rádio, aquele rádio, os caras da nossa época, ele virou e falou assim, ó, Alexa,
mude a música. Aí não funcionava. Alexa, baixa o som, não funcionava. Ela, eu acho que lá, que é esse rádio tá quebrado, essa Alexa tá quebrada, não funciona. Claro. A nova geração não vai saber viver sem inteligência artificial, como a gente não sabe viver sem internet. Sim. Então, é tudo evolução, cara. E quando o conceito que você começou a gerar aí, cara, de escoliose, foi disruptivo. Você quebrou aquele padrão de alonga de um lado, fortalece do outro, trabalha tudo igual. O que importa é você fazer... Então, você criou todo um novo conceito que eu tenho certeza que ainda até hoje, apesar de você estar muito reconhecido, até tem gente que fala assim, ó, e quer criar um negócio, novo demais, o negócio sempre deu certo. Claro, é isso mesmo. E as pessoas, ser disruptivo gera questões de todos os lados. Vão ter, aconteceu com você, né? Os que amam, os que odeiam, os que vão só bater, mas depois... A gente muda isso também, Gustavo, com pesquisa científica, né? Então, da mesma maneira que eu sei que você foi fazendo essas disrupturas aí, foi publicando, e é isso que a gente está fazendo. A gente estou envolvido, sei lá, em 30 pesquisas científicas para que a gente possa, não só, mas o Rodrigo acha isso. Não, o Rodrigo acha isso, mas a gente fez um estudo disso, e vai construindo o raciocínio, né? Eu falo que hoje é tão mais gostoso dar uma aula do jeito que eu dou, porque eu vou contando as coisas de acordo com as nossas publicações. Então, é muito mais interativo. Eu vivenciei para escrever, que é um pouco disso, né? Deixa eu voltar um pouco no tempo, e eu achei brilhante a ideia da inteligência artificial. E por que você, em 2010, lá no mestrado, isso chamou a atenção? Teve alguma coisa que você leu, que você viu? Por que você foi para essa onda tão... Vamos falar aí, né? 23 anos antes, assim, é coisa pra caramba. Rodrigão, assim, cara, uma coisa que eu aprendi na minha vida... 13 anos, desculpa, 13 anos. Uma coisa que eu aprendi na minha vida desde cedo, cara, é você tem que estar sempre do lado de pessoas que são melhores do que você. Sim. Se você está do lado de pessoas que são somente assim, estão no teu nível, tão abaixo, e você não se envolve, não quer dizer que você não possa ser um chefe de uma empresa, mas você tem que estar envolvido de alguma forma, cara, com pessoas que estão mais à frente de você, sejam por mais velhas, mais experientes, mais inteligentes, ou pessoas que já se deram bem na vida e entendem. E isso é uma característica que eu sempre desenvolvi na minha vida, cara. Eu fui para engenharia por isso. Você é a média do seu meio, né? Não tem a frase? Sua mãe falava, não falava? Falava, cara. Porra, isso para mim é um caos. Tá na Bíblia. Eu acho que com quem tu andas, que eu te direi quem eres. Se você a minha cabeça é um caos por isso, né, cara? Não, mas cara, se você... Lembra lá, você é a média dos seus amigos da escola, né? Se você só andar com os piores da turma, é impossível ele te levar para cima. Outro dia eu tava vendo um podcast, foi muito legal. O cara falou assim: você quer ser fitness? Você precisa ter amigos fitness. Se você só tiver amigo que te convida para ir pro bar, você nunca vai ser fitness. E eu achei, é verdade, é um pouco disso. A gente tem que ter pessoas ao seu redor que te puxem para a média. Você pode puxar as pessoas podem te puxar, mas você é a média do seu meio. Isso é importante, né? Tem né, esse podcast aqui também é para empreender, né? Se você andar com 5 milionários, você vai ser o sexto. Não é isso. Por quê? Porque o cara tá te levando para networks, que você falou muito bem, para levar a negócios que você talvez não estivesse pensando. Mas me conta aí dessas suas pessoas. Cara, é exatamente isso, assim, tu tem que estar se sentindo incomodado, porque a zona de conforto, ela te traz ali uma sensação de que tá tudo rodando bem, enquanto que, na verdade, cara, tu tem que estar em eterno desconforto. E por isso que, assim, eu, por exemplo, eu uso o meu treino, cara, musculação, corrida, jogar futebol, ao extremo como uma forma de disciplina. Porque, cara, a vida é assim, se você tiver confortável demais, tem alguma coisa errada. O que você faz hoje é resultado do que você plantou no passado. Claro. O que você vai ganhar amanhã é resultado do que você está plantando hoje. Então, você estar bem hoje não quer dizer que você vai estar bem amanhã. Porque o de amanhã é o quanto você plantou hoje. Se você não estiver plantando hoje, cara, esquece. Então, eu sempre falo, cara, a biocinética...
A biocinética hoje, cara, pô, a gente tem 5 unidades, a gente está em Passista, a gente está evoluindo, eu tenho outras empresas. Cara, mas é isso, o que a gente fatura hoje, o que paciente que chega aqui hoje, é por tudo que eu fiz até hoje. Claro. O paciente que vai chegar amanhã é pelo que eu estou plantando hoje, de relacionamento, de pesquisa, desenvolvimento de novos protocolos, de treinar a equipe, de desenvolver novas tecnologias. Então, quando você entra numa zona de conforto e você entende, puta, para mim tá bom, não precisa também mais. Se você começa a entrar demais nessa zona de conforto, você é engolido, cara, porque hoje o mundo ele avança numa velocidade incrível. Então, pô, em 2010, eu acredito que a maioria das pessoas aqui, deviam ter pessoas que ainda nem tinham entrado na faculdade, deviam ter pessoas que... Mas, assim, independente, eu diria que a maioria nem conhecia inteligência artificial. No máximo para aquele filme do Will Smith lá, que, né, era aquele negócio muito louco, que, puta, que nem eu falar assim, puta, isso é outro mundo, é tipo, pô, tu ter Alien, sabe, o OVNI, tu vê um negócio real. Ah, tu nunca vai ver um OVNI, tu nunca vai ver um Alien real, como tu nunca vai ver esses robôs que tem uma inteligência artificial, e a gente vive isso hoje. Não que eu acredite em OVNI, tá? Só para mais... Não, agora sério. E assim, Rodrigão, cara, quando eu entrei no mestrado, minha primeira discussão com o meu orientador foi o seguinte, falei, cara, esse negócio de comparar patologia, comparar pacientes com lesão de cruzado e sem lesão de cruzado, eu acho mó furada. Porque, porra, cara, a gente não trata o cara que tem lesão de cruzado. A gente não trata a lesão de cruzado. Quem trata a lesão de cruzado é o médico. Claro. O médico reconstruiu o ligamento, então ele tratou a lesão. O que a gente trata é, cara, quais são as possíveis causas que fizeram aquele cara se estourar e quais são as consequências daquela lesão e da cirurgia. E aí eu conversando com o meu orientador, ele falou, cara, existe uma linha de trabalho que é exatamente para isso. E aí a minha primeira, olha que louco, a minha primeira disciplina de inteligência artificial foi uma disciplina, como eu falei, eu fui para engenharia. Eu fui para engenharia muito para estudar a parte da biomecânica matemática. E aí eu segui para essa inteligência artificial e a primeira disciplina que eu fiz foram técnicas de predição de ações em bolsa de valores. Caramba, não tem absolutamente nada a ver com essa área. Não, nada. Mas era isso, era técnica de predição. Então, era técnicas de reconhecimento de padrões, que a gente chama de pattern recognition, que é exatamente o que eu queria fazer. Eu queria entender o seguinte, cara, esses caras que estão com lesão do LCA, pô, quais são as possíveis adaptações que eles têm? Porque quando chega na clínica, Rodrigão, em vez de eu falar assim, ó, cada paciente é diferente, você vai falar assim, ó, cara, existem mais ou menos 5 tipos de pacientes de lesão do LCA. Puta, te dá uma segurança para você conseguir encaixar esse cara num padrão. Claro. É o que você faz hoje na tua cabeça involuntariamente. Você fala, cara, para esse tipo de escoliose, as adaptações mais comuns são essas. E você já sabe. E aí, quando você classifica esse cara dentro de um subgrupo ali adaptativo, tu já tem estratégias mais específicas que têm maior probabilidade de sucesso. Legal. Os caras faziam isso para identificar a bolsa de valores. E aí eu falei, porra, que legal, cara. Nunca aprendi a trabalhar com bolsa de valores, mas aprendi um negocinho. Eu achei legal a disciplina. E aí eu fui começar a me envolver, e aí comecei a fazer disciplinas em cima disso. No mestrado fiz umas técnicas mais simples, eu gastei tempo, estudei realmente mais a matemática da biomecânica, e no doutorado eu fui para essas técnicas porradas de inteligência artificial. E hoje é o que eu trabalho, cara. Hoje a gente, assim, só para vocês entenderem, hoje a gente está com 14 artigos rodando com algum algoritmo de inteligência artificial lá por trás. Hoje, 100% dos algoritmos da biocinética são de inteligência artificial. Tudo que a gente faz aqui dentro, a gente abriu a biocinética em 2013, hoje a gente conseguiu 100% dos nossos algoritmos de detecção de padrões e identificação de causas, elas são por inteligência artificial. Então, interessante. Eu olhei lá na frente, cara. Isso talvez... E o que me fez olhar lá na frente, o que todo mundo está vivendo hoje, eu estou olhando desde 2010. Então, quando chegou esse chat GPT, por exemplo, eu sabia usar muito. Para mim era muito fácil usar, porque eu entendo a lógica da programação, claro, da inteligência artificial. Eu faço as programações por trás do que tem ali. Então, eu tenho usado muito esse chat GPT, essas coisas. Qual que é a sua opinião aí? Vamos lá. Cara, eu acho maravilhoso. Eu acho que, assim, sendo bem sincero, não existe essa história de que inteligência artificial vai tirar o trabalho de alguém. Na verdade, quem não souber usar a inteligência artificial vai perder o trabalho para quem sabe. Claro. Porque, cara, sempre precisa de um guia
por trás e uma decisão por trás humana. O negócio não é 100% preciso. A gente vai aprimorando a ponto de você ir ajudando. Mas vamos pensar agora, para a gente ser cancelado, assim. Agora vamos ser cancelado, tá? O momento cancelado. Será que, por exemplo, assim, profissões que estão muito mecânicas, que está faltando essa pessoa mesmo, será que esse tipo de trabalho ele não vai ter que se reinventar? Então, esse é o meu questionamento. Assim. Cara, vou dar um exemplo. Vou ser cancelado real por agora. Um cara que só fica no computador fazendo laudo de exame de imagem. Pô, um radiologista é muito mais do que isso. Você concorda? Mas se o cara só fica no computador, aquela profissão, de alguma maneira, não pode ser, não irá ser não substituída, mas a inteligência artificial vai fazer muita parte dessa, e esse cara vai precisar realmente colocar ali, como que eu posso entender aquele exame de uma maneira muito... Que é um pouco do que você está me falando que você faz desde 2010. Porque eu estou dando um exemplo de uma coisa que eu vivencio. Por exemplo, eu não leio mais laudo de exame há anos, 10 anos. Né? Porque os laudos vêm todos errados. Porque o cara faz de 1000 patologias e o cara só faz uma coisa, mas você recebe também, né? Então, isso rapidamente vai ser substituído por alguém que ou ele vai fazer aquilo muito bem, ou ele vai usar muito bem essa plataforma. Isso aí é o que eu acho. Você achou que eu vou ser cancelado com esse meu... Não, mas eu tô pensando se eu falo o que eu tô querendo falar para ser cancelado geral de vez. Tá. Você, tipo... Olha só, cara, vamos lá. Não, mas eu acho que esse cara vai ter que se reinventar. Eu vou até levantar aqui na cadeira assim, sentei de novo para o pessoal. Vou dar um exemplo para a gente na nossa área, porque é fácil falar da área do outro. O cara que só faz um movimento repetitivo, 10, ergue o braço. Antes disso, eu tenho o seguinte. Você percebe, cara, que tudo é história? A história se repete. O mundo é cíclico para todas as áreas. Então, assim, por que eu investi na biocinética? Cara, porque há 15 anos atrás, quando a gente começou, quando eu comecei a envolver mais, ninguém falava muito em biomecânica clínica. Todo mundo falava em avaliação do movimento, mas o fisioterapeuta, o médico não. O médico nunca usou uma análise do movimento, o ortopedista. Só que quando você olha para cardiologia, eles já usam há muito tempo. Hoje você não faz nenhuma indicação de tratamento sem um eletrocardiograma, um ecocardiograma. Então, são todos exames funcionais. E ele tem indicadores, né? Que é o que você está falando. Não é simplesmente uma tomografia 3D das coronárias e do coração. Aquilo ali é lindo, mas é estático. Uhum. Então, a cardiologia, que é uma área mais anciã do que a ortopedia, já tinha evoluído para isso. E vários outros estudos de hemodinâmica e tudo. Não basta você ver o tamanho da luz do vaso. Você tem que ver como é que está a perfusão, o fluxo do vaso. Perfeito. Então, tudo isso é funcionamento. E eu sabia que ia chegar a hora da ortopedia, como chegou. Nós talvez tenhamos sido um dos grandes embaixadores de levar isso para a área médica. Mas quando você sai da área de saúde, Rodrigão, e você vai para outras áreas, isso aconteceu em todas as áreas do mundo. Sim. Hoje não existe praticamente mais trocador de ônibus. Claro. Você pegou trocador de ônibus? Peguei, com certeza. Talvez um monte de gente que esteja assistindo a gente aqui vai ter que digitar no Google o que era um trocador de ônibus. Era um cara que ficava na roleta, pegava o dinheiro, porque não tinha cartãozinho de Rio Card, era na grana, na moedinha, e ele controlava a roleta. Quem passava ou não passava, quem era amigo passava por baixo da roleta, quem não era amigo tinha que pagar. Pô, quando era criança, passava 2 juntos. Então, hoje acabou isso. Ascensorista de elevador. Ascensorista de elevador. Então, assim, tu pode levar esse tipo de discussão para 2 lados. E agora é a hora que tá para ser cancelado. Tá. Ou você pode ficar sendo turma do mimimi, que vai ficar, mas que sacanagem. Pô. Ou você vai falar o seguinte, irmão, a vida real é assim. A vida real é assim. O mundo funciona assim. O mundo evolui. E você quer ser o cara que quer gritar, quer espernear, como a gente tem um monte aí hoje. Beleza. Enquanto isso, eu e o meu time, a gente vai estar se adaptando a como é o mundo, meu irmão. E quando você me olhar, eu já estou muito longe de você. Eu fiz isso a minha vida toda. Então, tem coisa que eu não concordo? Tem um monte, Rodrigo. Porra, tem coisa que eu me recuso a fazer? Tem um monte. Só que tem coisa, meu irmão, que é evolução natural do mundo. Não é você. Rodrigo, não vão ser os teus olhos claros, não vai ser, meu irmão, nada que vai impedir isso. Pronto. Então, assim, tu tem isso. Mas tu acha que a inteligência artificial vai tirar algumas profissões? Vai.
Vai. Dos mecanicistas vai. E aí, por isso que começa a entrar a capacidade de você ser um cara que tenha raciocínio. Porque em que é inteligência artificial, Rodrigo? Inteligência artificial nada mais é do que algoritmos que a gente treina para dar uma resposta. Então, para aquele algoritmo de inteligência artificial ser validado e ele seguir o que você quer, tem que ter um cara falando assim, ó, velho, esses dados aqui desse paciente levaram a esse resultado. Então, se você pega, Rodrigo, hoje eu consigo, por exemplo, pegar o teu banco de dados, que é o que eu fiz na Biocinética, a gente tem 7 mil pacientes atendidos. Eu peguei 7 mil pacientes atendidos com os PROMs, né, com os questionários todos, a gente tem acompanhamento longitudinal de um monte. Eu peguei esses caras e falei assim, cara, vamos achar os perfis de movimentos e vamos ver qual responde melhor, qual responde pior. Se a gente pega o banco de dados e eu falo para o cara, ó, esse respondeu bem e esse respondeu mal, e aí eu treino um algoritmo de inteligência artificial para me dar essa resposta, que nada mais é do que o que você faz quando você é experiente. Então é isso, cara. Sim. Que legal. Ô Gustavo, cara, passou 1 milhão de coisas na minha cabeça aqui, tá? Muito louco. Não, é muito bom, porque isso faz a gente pensar muito fora da caixa, que é um pouco do intuito desse podcast aqui, né? As pessoas fazem muito do mesmo. Eu vejo que as pessoas, elas trabalham para virar o sábado, o domingo, o final de semana. Então, enquanto a gente não sair desse ciclo, eu ia falar da fisioterapia, para a gente não falar só das outras profissões, já tem um monte de planos de saúde dos Estados Unidos trocando fisioterapeutas por robôs, né? Por vídeos, por uma entre aspas, um Nintendo Wii lá, para quem é mais antigo, que vai fazer um movimento com você e tem estudos mostrando que isso aí ajuda a dor, tá? Tanto quanto... Por quê? Porque o paciente não se movimentava, tal. Se as inteligências artificiais começarem a entender o que é bom para tratar uma dor crônica, talvez a gente vai aparecer lá que o movimento é o melhor. Então, como é que a gente não vai ser substituído por academias, por pilates em grupo? Porque a gente precisa ter essa expertise que você está me dizendo. Então, aspectos biopsicossociais, aspectos mecânicos, aspectos do entendimento dos exames. Como é que você junta tudo isso, né? Como é que você faz? E esse é o fisioterapeuta que vai ser o cara diferente no futuro. Senão você vai ser trocado por robô, você vai ser trocado por inteligência artificial, por convênio. Então, olha que maluco. O TNS, que o cara ficava, vamos falar da evolução, ele ficava lá 1 hora fazendo aparelho, você compra no mercado e coloca sozinho. Né? Então, olha como que a gente tem que se reinventar. Eu acho brilhante isso aí. Cara, assim, você é um cara que você estuda business, você estuda negócio, você gosta de estudar. E quando você vai para esses cursos, talvez ali da área de business, na área de empreendedorismo geral, talvez o que esteja mais em voga, não hoje em dia, que isso já está até passando, mas o que eu ouvi nos últimos 10 anos é desenvolver hard skills, né, que são as habilidades técnicas, é essencial, tu tem que ser um puta de um profissional, mas tu tem que ter as soft skills desenvolvidas, que são as habilidades, assim, digamos, eles chamam de habilidades suaves, que, cara, isso o computador não vai fazer. Por exemplo, um algoritmo é treinado para fazer isso. Tanto que as pessoas falam, cara, uma das coisas que o profissional do futuro é um cara que é versátil, é o cara que joga nas 11, é o cara que entende de um monte de coisa, talvez ele não precise fazer tudo, mas ele sabe aonde arrumar as pessoas que vão fazer aquilo. Claro. Ele tem conexões, é um cara com networking, é um cara que conhece, caramba, tem alguém com escoliose, eu falei, cara, não sei, cara, eu não trato isso aqui, mas deixa o seguinte, Rodrigão, velho, tem alguém, cara, sei lá, em Tucumã, lá no Pará, velho, que trabalha com teu método, que trabalha com isso, aí tu vai lá, tenho sim, cara, eu tenho uma franquia lá, eu liguei, pronto. Isso é uma puta habilidade, cara, habilidade de conexão. Resolver o problema do cara, né? E aí quando você tem, cara, você tem diversas dessas habilidades que a máquina não vai desenvolver. É a habilidade de conexão com o médico, por exemplo, que as pessoas têm medo. Eu vejo assim, sabe? Cara, as pessoas estão mais preocupadas em quando elas pegam, assim, o médico manda o paciente para elas, aí ele manda com uma prescrição. Aí o pessoal quer postar nas mídias sociais, o pessoal quer brigar. Eu falei, olha o bagulho diferente.
Eu faço o oposto, eu falo, cara, que puta oportunidade que esse cara tá me dando de eu ligar para ele, dar uma puta aula para ele e falar, caraca, porra, esse cara aí, meu irmão, porra, meus pacientes vão ficar tranquilos na mão dele. Então eu ligo para ele e falo assim, doutor, tudo bem? Que é Gustavo Leporassi, o paciente do senhor chegou para mim, cheguei, estou com a prescrição do senhor, entendi que o senhor quer que eu faça isso, isso, isso. Bom, eu também gosto de trabalhar com isso aqui, o senhor se incomoda, e pum, e aí eu vou ali, ó. Como se fosse um paciente com psicossocial cheio de mania. Tipo, pô, aquele cara que só consegue fazer exercício com ondas curtas ou com tênis. Puta, tu não pode tirar aquilo de primeira. Tu vai fazendo o que tem evidência, tu vai meio que ali, ó, desconstruindo para reconstruir, mas tu não pode chegar batendo. Então, primeiro dia, nada que você faz presta. Pronto, o cara vai embora. The Backfire Effect. É isso. Tu perdeu um médico. Tu perdeu um puta solicitante de paciente para você. Então, essas habilidades, se você pega esse pedido do médico e bota lá na inteligência artificial, a inteligência artificial vai falar, programa ruim, nada que você colocou tem evidência. Aí o médico vai falar assim, ó, essa não é a clínica que você deve ir, não. Não vai mais lá, não. Então, quando você começa a desenvolver as habilidades técnicas, principalmente no sentido de raciocínio clínico, você não é mais o prescritor de 3 de 10, você começa a entender, cara, variações, preferência do paciente, porque para ganhar uma amplitude de movimento do tornozelo, eu posso te falar 200 alternativas. Claro. E sinceramente, dificilmente vai ter uma melhor. Vai depender qual é que o profissional tem maior habilidade para realizar e aquela que o paciente. Tem paciente que odeia ser instalado. Verdade. Tem paciente que vira, se não me instalar, isso nem é fisioterapia, nem é exceção. Então tem todo um por trás ali, Rodrigão, que enquanto as pessoas estão ali brigando, discutindo, porque é injusto, o pessoal querendo discutir do ato médico, eu acho legal, eu acho que tem muita coisa que faz sentido. Mas, ao invés de você brigar com o médico, cara, hoje, eu lido muito com o médico. Quando a gente faz um exame que tem reembolso do plano, então nossos exames têm reembolso do plano de saúde, a gente não aceita plano, mas tem reembolso, e por questões do plano de saúde tem que ser um pedido médico, né? Por enquanto, a gente tenta lutar com isso. Então, eu tenho ali, eu sou programa do professor do programa de radiologia da Escola Paulista de Medicina, eu oriento no mestrado e doutorado da radiologia. Então, eu lido com médicos o meu dia inteiro. Cara, a frase número 1 do médico é, cara, sem a fisioterapia a gente está morto. Muito legal. Então, assim, eles sabem tudo isso. Só que o problema é que ele vira e fala, às vezes o cara dá um trabalho para mim, cara, ele fica me ligando toda hora, ou então ele fica, assim, ou então ele fala, o cara faz os negócios, bicho, que são meio, o cara não sabe jogar o jogo. Então eu falo para as pessoas, cara, você tem que ser um bom fisioterapeuta, tem que ter raciocínio clínico, senão você vai ser substituído. Mas gasta um pouco do teu tempo, cara, desenvolvendo outras habilidades, cara, por exemplo, eu fiz um curso, cara, que é um curso muito legal, que é chamado de comunicação não violenta. Tem um outro curso que eu fiz que é chamado de negociação de conflitos. Legal. Cara, por quê? Porque são cursos que, assim, o pessoal, comunicação não violenta, mas eu não sou violento. Não é que você seja violento, mas é como você não soa agressivo para outra pessoa e como você consegue contornar um não sem você ser, ou como você fala um não sem ser mal educado, sem o cara ficar sentindo mal. Negociação de conflitos, a mesma coisa. Então, cara, existem tantas habilidades que isso me incomoda. Por exemplo, na nossa faculdade, a gente não ter tido acesso a nada disso. Eu fui formado, eu não fui formado nem para ser profissional liberal. Eu fui formado para o paciente chegar na minha frente, quando ele está na minha frente, eu sei fazer o básico. O resto todo a gente foi ganhando o resto da vida. É verdade. Ô, Gustavo, e nessa sua trajetória aí, ela é bem linear, né? Dá para entender que você tem um raciocínio muito linear e você sabia muito bem, talvez não aonde chegar exatamente, nem existia, né? Mas você sabia que você ia chegar. Quando, de qual maneira e aonde exatamente, eu não sei. Você talvez não tivesse nem a dimensão, mas você sabia que você ia chegar, você tinha esse foco, esse objetivo. Mas teve algum momento da sua vida, da sua carreira, assim, que você achou que foi um ponto fora da curva mesmo, que falou assim, essa foi a maior virada de chave da minha vida e eu estava lá na hora certa, no lugar certo, porque eu já tinha várias habilidades e tinha que ser você, e você foi lá e fez, cara. Mas você tem uma coisa assim que você consegue falar, cara, esse dia foi muito marcante?
Cara, tiveram alguns dias em diferentes fases da minha vida. Tá? Assim, talvez a primeira, cara, assim, virada mais marcante em termos profissionais, assim, num pós-faculdade, é óbvio que é relacionada a dinheiro, né? Porque, puta, tu sai da faculdade, na maioria das vezes tu tá quebrado. Mas se você também não tiver dinheiro, você não faz o curso que você quer, você não estuda, você... Puta, então é sempre um dilema. É sempre um dilema. Quanto que você pesa? E, cara, não tem jeito. Eu, como eu fiz as duas faculdades, comecei a trabalhar assim, atender pessoas que se machucavam na academia ou que queriam treinar, não queriam sair. Então, eu me destaquei muito ali no começo da minha carreira, fazendo o básico. Não fazia muito mais do que o básico, Rodrigão. Mas você fazia mais que o fisioterapeuta que só saiu e mais que o educador físico que só saiu. Você já estava na frente. Então, eu comecei a trabalhar no entretermo. Aquele que ele saía da fisioterapia, mas não estava pronto para voltar para o esporte, que a gente chama de recondicionamento ali. Então, cara, aí eu ganhava bem, assim, para um moleque de 25 anos, eu ganhava bem. Estava ali, tava uma agenda cheia de personal, de paciente. E, eu botei na minha cabeça que aquele negócio não era para sempre. Eu precisava de um negócio a mais. E aí foi quando eu decidi que eu ia fazer o mestrado e o doutorado. E aí, decidi fazer engenharia. Só que o mestrado em engenharia, cara, tu faz o ciclo básico inteiro de engenharia. Eu fiz cálculo 1, 2, 3, cálculo numérico, fiz circuito 1, 2, 3. Eu fiz assim, é muito doido. Assim, é o maior programa de engenharia do Brasil, engenharia biomédica, esse da COP que eu fiz, é nota 7 da CAPES. Baixou para 6 agora, recentemente, mas na época é uma porradaria, cara. É uma porradaria. Então é dedicação quase que exclusiva. Então eu tive que, cara, sair de uma vida que eu tinha praticamente 100%, assim, dos meus horários ocupados, tudo ali tranquilo, por uma fase que eu abandonei todos os meus alunos, eu larguei tudo. Caramba. Eu falei, cara, é realmente a virada da minha vida. Se eu entender esse negócio e eu realmente for competente, eu estando do lado das pessoas certas, o negócio vai rolar. Vai rolar. E, cara, esse talvez seja um tom da minha vida, cara. Eu, assim, quando eu me meto no negócio, Rodrigo, então, cara, quando eu tô contigo aqui, eu tô 100% contigo. E eu vou dar o meu máximo para que, o nosso papo seja o melhor possível. Eu sou muito intenso em tudo que eu faço. Então, eu não consigo entrar pela metade em nada, porque, cara, quando eu entro no negócio, eu sou chato de ser convencido, assim, de alguma coisa. Eu sou chato mesmo, sabe? Eu sou meio cri-cri, eu sou aquele cara que, cabeça dura, que, tem minhas opiniões, né? Vai me convencer. Eu não sou polêmico, você não vê muita polêmica em mídia social, porque, eu fico mais... Tu é mais polêmico que eu, cara. Tu gosta da porradaria. Gosto. Eu, assim, não é que eu não gosto, mas eu não tenho mais saco, sabe? Eu tô meio sem paciência. A gente vai cansando. Vai cansando. Assim, porque, tu sabe que não muda nada, mas, tu ia mais pelo prazer de dar 3 tapinhas ali, causar um caos. Eu não tenho muito saco para isso mais ultimamente, sabe? Muitos anos. Então, cara, assim, eu fico ali, cara, eu fui assim, só voltando ali na virada, cara, aí eu realmente, eu falei assim, cara, eu preciso dar o meu máximo nesse negócio e preciso estar do lado de pessoas que, que são empreendedores, que estão ali, têm uma visão de futuro bacanérrima, que vão me ajudar a mostrar um caminho que, é um acelerador de carreiras. E para mim, você está do lado de uma pessoa bacana, de bom caráter, que já está mais um passo à frente de você. Aí você fala, onde é que você quer chegar, Rodrigo? Você tem que ter... Por mais que o caminho mude no meio, mas onde é que você quer chegar na tua vida? Tu deve ter assim, com certeza, você é um cara super, super empreendedor. Tu deve ter um cara assim que você fala, não na nossa área, mas em geral, você fala assim, eu queria chegar num status desse cara aí. Seja um médico, um fisioterapeuta, ou, sei lá, um empreendedor de alguma outra área. Tu não conseguir, de alguma forma, colocar no teu meio social e você tá do lado de um cara como esse, você nunca vai entender o que é ser esse cara. Porque antes de você virar o Rodrigo, você teve que aprender o que seria ser um Rodrigo, como o Rodrigo é hoje. Então, cara, hoje o que eu represento, o que você representa, cara, a gente, quando estava lá atrás, o que muita gente está hoje assistindo a gente aqui no podcast, as pessoas estão numa fase talvez anterior, algumas em uma fase anteriores, quem está na fase mais na frente da gente vai falar, eu já passei por isso, legal. Porque todo mundo passa, e quem ainda não passou, talvez que essa mensagem fique para daqui a 5, 10 anos você falar, já me falaram isso. Porque, cara, se você está do lado de pessoas que é onde você fala, eu quero chegar nisso amanhã,
você começa a entender o que é que você vai ter que pagar, não pagar financeiramente, mas pagar, cara, com dedicação para você se tornar. E aí você descobre se você está disposto ou não. É isso, ser fitness. Porra, cara. Cara, ser fitness é maneiro. Só que, todo mundo quer. Todo mundo quer ter peitoral marcadinho, todo mundo quer ter colchão, todo mundo quer estar sarado. Só que, porra, aí quando vira teu amigo e vira assim, porra, Rodrigão, porra, vai ter ali pô, uma degustação só de Barolo, dos vinhos maravilhosos ali, domingo, assim, ó, sabadão de noite, pô, com umas pizzazinhas ali, pô, cardápio italiano e pão, vamos fazer lá em casa o negócio, você fala, pô, irmão, não posso, eu tenho treino amanhã às 6 da manhã. Pô, não posso, irmão. Pô, meu consumo de álcool agora está dedicado a meio tacinha de vinho uma vez na semana. Porque às vezes é uma abdicação necessária para você chegar num determinado nível. Você está disposto a isso? Se você está disposto a esse tipo de coisa, puta, beleza. Então é isso, cara. Para mim, essa é a visão do que você vê no futuro e aonde você vai, aonde você quer chegar. É quando tu está disposto a abdicar e quando você está disposto a se dedicar a longo prazo. Não é a intensidade do que você faz. Não é fazer pra caramba muito intenso. É por quanto tempo você permanece fazendo a mesma coisa todo santo dia. São os juros compostos da vida, né? não tem outro. Isso resume um pouco tudo, né? Resume a sua capacidade de guardar dinheiro, de você ter sucesso financeiramente, de você ter saúde, de você ter seu físico, de você ter contribuição. Eu tive uma fase da minha vida que é muito maluca, que eu e a minha esposa e, consequentemente, o meu filho, que era muito pequeno, eles estavam no mesmo barco, falando assim, essa fase é a hora de construir e eu vou ser um pai um pouco mais ausente, para que hoje eu possa ter, a sexta-feira, às 3:30 da tarde, pode ser o presidente da República, eu não vou atender, porque eu vou buscar o meu filho na escola e vou ficar com ele. Então, eu organizei a minha vida para eu ter isso, porque hoje esse é um valor, assim, para mim, o maior que eu posso ter. Então, equilibrar, você conseguiu fazer isso? Você está numa fase disso? Como é que você lidou entre essa coisa muito maluca, obstinado, e construção da sua vida, da parte pessoal? Porque isso é muito maluco, né? Como é que você fez isso? Eu confesso que é o meu maior conflito da vida toda. Assim, Rodrigo, puxando aí o gancho do que você comentou, há sempre uma preocupação que eu falo para todos os meus mentorandos, alunos, pessoas que trabalham comigo, não olha para o Gustavo de hoje. Olha para o Gustavo de 10 anos atrás e olha para o Gustavo de hoje comparando e vendo o que eu fiz no caminho para chegar. Porque se vocês olham o Rodrigo, 3:30 da tarde, saindo de uma sexta-feira, puta, que luxo. Que luxo. Só que ninguém viu qual foi o pão que o diabo amassou, meu irmão, que tu teve que correr atrás um tempo atrás para você se dar esse luxo hoje. Claro. Então, eu acho que para mim esse é o ponto, cara. Eu tô numa fase ainda assim de construção, porque eu gosto do negócio, sabe, cara? E eu tô numa fase. Eu também tô construindo muito, viu? Nós estamos aqui, ó. Isso, assim, mas projeto novo, dou aula quase vários dias na semana à noite. Então é o dia e o horário dedicado a isso. Que a gente pode, né, como profissional liberal, mas eu concordo. Qual é a trajetória para você conseguir isso? Se é o seu motivo da vida, né? Eu tenho muitas fisioterapias cheias de mulheres, né? E as mulheres, elas têm esse dilema absurdo. Poxa, como é que eu trabalho e cuido do meu filho, e se eu não cuidar, é injusto mesmo, não tem jeito. A mulher, infelizmente, ela tem ali uma demanda maior, assim, que tem coisas que nós não podemos dividir. A gente pode ajudar em muita coisa, claro, mas não tem jeito, assim, porque é isso, cara, assim, e é um dilema de fato. Eu converso muito com o pessoal, com os meninos que trabalham comigo, e é isso, cara. Não tem problema, existem hoje, se você é uma pessoa que você tá topo dos cascos ali, se você é uma pessoa top, cara, quando você voltar de uma licença maternidade, todo mundo vai continuar te querendo. 6 meses, você vai ficar grávida e tudo, vai continuar trabalhando, vai se afastar, mas a gente teve uma menina que trabalha com a gente na 3D Gym, que, cara, ela ficou grávida, trabalhou até uns 7 meses, 6 meses, ela teve problema, assim, na gravidez, teve uma dificuldade. E aí, cara, de 6 meses até 6 meses pós, ou seja, ela ficou, sei lá, quase um ano ali, ficou 9 meses, 8 meses. Cara, quando ela terminou, pôde voltar, ela falou, tô liberado, vocês ainda têm interesse? Claro. Por quê? Porque ela é foda. Claro. Porque ela sempre se fez foda a vida toda.
e a pessoa não deixa de ser foda porque ela teve isso. Todo mundo entende hoje em dia. Quem não entende, sério, de verdade, é porque eu penso com uma outra cabeça, Rodrigo. Ao invés de ficar lá gritando e batendo, eu falo assim, puta, se essa pessoa não entende isso, que merda que eu ia fazer na minha vida? Eu não sei se pode palavrão, desculpa. Eu não sei se que droga que eu posso fazer que eu vou fazer na minha vida de estar trabalhando com um cara como esse, que acha que eu sou escravo dele, que acha que eu não posso ter filho. Então, puta, para mim é muito mais evolutivo de você falar assim, puta, que bom que eu me livrei disso a curto prazo. E cara, assim, hoje eu tô numa fase que eu ainda continuo numa pegada forte, mas eu me dou luxos. E, cara, assim, isso é uma coisa que é legal, né, cara? Puta, eu trabalho com um negócio que eu me divirto. Então, o meu hobby, muitas vezes, fazer umas coisas, vir pro laboratório, eu fico fazendo brincadeira, por exemplo, eu boto os sensores, aí fico filmando os movimentos meio loucos. Assim, tem um certo hobby no negócio. Eu falo que eu trabalho dentro do meu parque de diversões. Então, eu realmente, assim, eu trabalho, acabo muito, porque eu gosto, não assim só por necessidade, mas, cara, eu hoje me dou luxos, como você diz, cara, hoje eu consigo fazer 2, 3 viagens internacionais no ano, eu consigo tirar quase 2 meses de férias, numa boa, assim. Então, eu acho que tudo isso é isso, você falou, pô, tu tem o teu filho, pô, para você hoje, o luxo na tua fase de vida hoje, puta, tu sai sexta-feira, tu viaja, tu faz isso, tu quer comprar um vinho, tu quer comprar um vinho bacana, tu compra. Então, eu acho que a questão assim, tu ajustar a tua qualidade de vida é você se conhecer para você entender o que é importante para você. Puta, eu viro, cara, eu não tenho assim, hoje eu me dou o direito de eu não tenho que falar para ninguém que eu vou tirar férias, assim. Eu viro e falo assim, galera, pô, tô chegando num estado que para mim tá, irritado. Eu falo, cara, mês que vem eu vou dar um pulo, ficar 10 dias fora aí para dar uma baixada aqui no estresse que tá alto. Então, tu vai meio que, sim, tu vai ajustando a tua vida e no começo você não escolhe, você tem que ser escolhido e você vai, cara, que eu tava falando antes, cara, eu vou intenso, eu faço tudo muito intenso. Então, sei lá, eu trabalho 14 horas por dia hoje em dia, pô, mas eu me dou o luxo de começar, sei lá, 12 horas por dia, 14, mas tem dia que eu me dou o luxo de começar 10 da manhã. Por quê? Porque é meu dia de treinar de manhã, é o dia que eu quero dar uma corrida na praia, quero fazer os negócios sem pressa. Então, eu acho que é isso, é meio que o equilíbrio, cara, é meio que tu se conhecer e conhecer tuas prioridades do momento. Talvez daqui a 10 anos, Rodrigão, pô, tu não esteja mais preocupado para sextas-feiras, porque teu filho talvez esteja em outra vibe já, e tu fala. Então, esse é o legal, é você ter. Sabe o que eu acho que é legal, cara? Para mim, sucesso, ele é sinônimo de liberdade. E não é liberdade de você fazer o que você quiser somente. É liberdade de fazer o que você pode fazer da hora que você quiser. Porque ninguém alcança a liberdade sendo meio que, não vou hoje não. Pelo contrário, tu fala assim, pô, irmão, tem que ir hoje. Mas tu alcança a liberdade, cara, quando você faz tudo, você se dedica a um estado, chega um momento da vida e você fala assim, hoje eu me dou o luxo de não precisar fazer mais isso. Hoje eu me dou o luxo, cara, assim, pô, eu atendo pacientes da fisioterapia muito pouco, eu trabalho muito mais com a biomecânica, eu vejo todos os pacientes da 3D, na 3D a gente tem 150 pacientes sendo atendidos. A gente acompanha todos, eu acompanho, vejo ficha de todos, faço reunião semanal, atendo alguns poucos pacientes, só que é isso, os pacientes que eu hoje atendo, eu escolho também. Eu tenho poucos horários de atendimento. Então, acho que para mim, segue muito nesse ritmo, sabe? A liberdade que você vai ganhando na tua vida ao longo do tempo. Gustavo, está entrando já na nossa reta final do nosso podcast, passou 1 hora voando aqui. Quais habilidades, assim... Claro que a gente não nasce sabendo, nem você nasceu, você está fazendo curso para habilidades que talvez você sinta mais necessidade, que você não teve na faculdade, etc., e outras que você tem por natureza, né? A gente tem isso, né? Algumas pessoas são mais inatas em algumas coisas e outras não tanto, e é o que a gente tem que trabalhar, como tudo na vida. Quais habilidades você fala assim, putz, o cara que está nos ouvindo, independente da fase que ele está, seria meio que imprescindível ele ter para que ele consiga alcançar sucesso, liberdade financeira, para que ele seja reconhecido, para que ele possa ajudar ainda mais pessoas. Às vezes a pessoa se sente, cara, eu sou muito bom, mas eu não tenho paciente. Sei lá, independente da fase que ele está. Eu gosto de ouvir isso de cada pessoa diferente para tentar chegar, assim, talvez num denominador comum. Legal. Eu tenho algumas regras na minha vida. A primeira dela, cara, é que disciplina é uma coisa que você treina. Disciplina você não tem, você treina. Então, assim, você tem que entender que tem coisas que você tem que fazer.
Não é que você, não, mas eu não gosto. Mas, cara, você é adulto, você não é mais criança. Criança que fica falando, eu não quero fazer isso. Você é adulto. Se tu tem que fazer uma coisa, cara, faz. Não procrastina. Então, disciplina, para mim, cara, é a característica número 1 de qualquer pessoa de sucesso. Eu não conheço nenhuma pessoa de sucesso, não é rico, porque rico você tem um monte de gente que ganhou dinheiro de N formas, lícitas, ilícitas, hereditárias, etc. Mas eu não conheço nenhuma pessoa de sucesso que não seja altamente disciplinado. Cara, altamente disciplinado. E você treina isso, por exemplo, cara, eu gosto de treinar às 6 da manhã, então eu acordo às 5 e pouco da manhã todo dia. A não ser fim de semana, que eu acordo um pouco mais tarde, mas assim, eu acordo todo dia às 5 e pouco da manhã. Se eu vou dormir às 2 horas da manhã, o problema é meu. Eu tenho um compromisso comigo às 5 e meia da manhã, às 6 horas da manhã eu chego na academia em ponto, eu vou correr. Então, para mim, disciplina, eu treino a disciplina, tá, Rodrigo? Porra, tem coisa que eu odeio fazer. Puta, eu acho um saco fazer administrativo. Eu acho um saco, mas eu faço. Eu dedico um tempo na minha agenda, num determinado dia do mês, que eu pego e falo assim, nesse horário que é inegociável administrativo. Porque isso, quando você começa a treinar com as coisas que você não gosta, é muito fácil como o resto todo. É muito fácil. Que você, cara, tu treina a tua mente para o desconforto. Tu tem que treinar a tua mente para o desconforto o tempo todo. E isso é o que a maioria das pessoas não querem fazer. Segundo, além de disciplina, cara, você tem que ter habilidade técnica. Então, cara, eu estou excluindo habilidades técnicas no sentido de, pô, tu tem que estudar pra caramba, você tem que ser um monstro, tem que se dedicar, tem que evoluir profissionalmente. Pensando em outras habilidades que a gente é menos exposto. Você tem que ser versátil. Então, cara, conheça o máximo de funções possíveis de um fisioterapeuta ou de um profissional na tua área. Sim, puta, você pode, porra, eu posso odiar a escoliose, mas, pô, cara, eu quero conhecer um pouco, porque eu quero entender. Eu odeio biomecânica, pô, mas tu vai precisar de biomecânica. Então, puta, pelo menos não seja um zero. Então, e vivencie muita coisa, cara, porque uma das maiores habilidades do nosso cérebro é você fazer, cara, conexões entre áreas, é a memória associativa que a gente chama. Então, tem muita coisa que eu aprendi naquela disciplina lá, Rodrigo, de inteligência artificial na predição de bolsa de valores que eu uso até hoje. Mesmo não investindo, assim, eu invisto em bolsa, mas eu tenho meus assessores, mesmo eu não sendo expert nisso. Por quê? Porque a nossa memória é associativa. Então, quanto mais experiências você vive, mais você tem ali, cara, de memória para tua cabeça te expandir. Versatilidade é uma. A outra, cara, que eu considero que é essencial é relacionamento. Então, você pode ser o cara mais antissocial do mundo. Você precisa se relacionar com as pessoas. Porque, cara, tu pode achar o cara um saco, mas esse cara um saco pode ser o cara que vai te dar uma carta de aceite ou não no futuro. Então, assim, não desrespeita ninguém, respeita todo mundo, entende que as pessoas são diferentes. Talvez você achar alguém chato, cara, o problema não é a pessoa que é chata, é você que não atura aquele tipo de coisa. Então, respeita o outro no sentido de, cara, você tem direito de não querer ser o melhor amigo, mas trata a pessoa como uma pessoa bem, como outra qualquer. Então, eu não trato mal ninguém, eu não trato pelo contrário, cara, eu trato super bem todo mundo. Quando a pessoa vem me destratar, se ela não entrar num nível absurdo também, cara, eu simplesmente ignoro, eu tenho pena. Então, quando vem hater, tudo me xingar, eu mando o coração. Eu falo, pô, cara, desejo pra você um excelente dia, velho. O cara fica puto. Porque, puta, ele quer que tu xingue ele de volta. Eu falo, cara, puta, obrigado, cara. Eu falo assim, cara, desculpa, eu não consegui entender o que você falou. Você pode repetir? Então, sabe? Eu falo assim, ó, imagina que, assim, cara, tu tá no manicômio, lá no lugar de louco, Rodrigão. Puta, chegou um cara louco e te xingou. Tu vai xingar o cara de volta? Tu fala, pô, não, cara, esse cara aqui ele é esquizofrênico, pô, tem uma doença. E a internet tá um manicômio, né, cara? Tá, total. Então, o exemplo é esse por isso. E a última habilidade, cara, que pouquíssima gente desenvolve é oratória. Sim. Cara, se você não souber se expressar, você não vai a lugar nenhum. Você pode ser o cara mais inteligente, você pode ser o cara com relacionamentos, mas se você não souber comunicar com as pessoas aquilo que você está pensando, esquece. E, cara, eu conheço pouquíssimas pessoas que tenham feito um curso de oratória. Um cara que assim, ó, que oratória não é simplesmente saber falar em público. É saber organizar ideias, é você saber fazer planejamento de falas, de ações. Então, tem várias características da oratória que as pessoas ignoram, cara, que para mim
elas são essenciais, porque uma pessoa que sabe se comunicar, ela já sai na frente de todos os outros. Puta, que legal, meu. Ô, Gustavo, e quem quiser, assim, como é que tá o seu plano de expansão, o seu business? Porque, assim, às vezes o cara também tá aqui e fala, pô, eu quero começar com isso aí, eu quero aprender com o Gustavo, eu quero primeiro aprender com ele, depois, quem sabe, eu quero montar a minha clínica junto com você aqui sei lá, em Belém do Pará, sei lá. Como que você tem essa possibilidade? Você faz isso? Eu sei que você tem alunos de mentoria. Quem tá te ouvindo e quiser, cara, apaixonou por você aí, pelas coisas que você tá falando, o cara quer continuar aprendendo com você. Como que ele faz? Bom, se alguém fez isso, já tá maluco, né? Se alguém já é maluco. Cara, eu achei o nosso papo sensacional, cara. Mas você é maluco que nem eu, né, cara? Então, olha só, Rodrigão. Primeiro, sim, a gente tem algumas possibilidades. Então, quem tiver interesse em evoluir no raciocínio da biomecânica, a gente não falou nada de biomecânica, o papo não é esse, mas quem quiser, me acompanha lá no Instagram, no Gulha Poraça. Se vocês acharem aquelas loucuras que eu falo úteis para vocês, eu particularmente eu acho útil, tanto que eu vivo disso. Depois, assim, eu tenho nós vamos colocar os seus contatos aqui na lista. Legal. Tá? A gente tem eu tenho alguns cursos online, tanto cursos que ficam direto, quanto eu tenho a minha formação completa em biomecânica funcional. É um curso que, sem obviamente enviesado, mas de verdade, cara, como você tem o da escoliose, assim, cara, para mim é uma formação que ela é imprescindível para qualquer profissional que aprenda, que queira desenvolver esse raciocínio clínico que a gente está falando, sair um pouco do 3 de 10, sair um pouquinho do protocolo e aprender a raciocinar com uma avaliação de movimento, e aprender a raciocinar, escolher exercícios que sejam altamente eficientes. Eu acho que esse é um bom forma. Ele é um curso que ele vai desde o zero, daquele cara que ainda está na graduação até um nível bem avançado. Então é um curso legal. Eu tenho diversos outros cursos. Vai lá no meu Instagram e tem um link lá para vocês verem. Não. A biocinética, a gente tem algumas franquias. Então, hoje a gente só tem, no atual dia, né, falando no dia de hoje, a gente só abre franquia com indicação. Então são pessoas que a gente já tem conhecimento prévio, que já vivem nosso método há algum tempo. Não é uma pessoa que a gente não abre hoje franquia, como ainda é um modelo meio startup, né, um modelo meio que... eu acho perfeito, porque você consegue ainda controlar esse crescimento, né? Eu também. Eu tive muitas oportunidades de Escoliose Brasil, tem todas as capitais, com franquia. E aí eu já vi modelos que foi fazendo isso de uma forma desorganizada e foi fechando. Então, eu acho que controlar o crescimento é tentador, né, Gustavo? Você crescer rápido, né? Claro. Eu tenho 20 clínicas, mas realmente ter 20 clínicas com a sua cara é difícil, né? Rodrigão, você, como eu disse, cara, você tem que saber olhar para outros lados. Por isso que eu gosto de ler outras coisas fora da nossa área, eu gosto de ler sobre história. Porque, cara, quando você pega qualquer modelo, quando você pega, por exemplo, os livros que falam de startup enxuta, quando você pega os livros que falam sobre modelos de negócios diferentes, sobre franquia, e você vai conversar com pessoas que têm experiência em franquia, a primeira coisa que o cara fala é: controla o crescimento nos primeiros anos. Porque, cara, se você não tiver um modelo de uma cadeia de produção altamente eficiente, que eu não tenho tanto assim. Não é um negócio assim, beleza, a gente tem pessoas que querem investir, que a gente poderia transformar. Só que eu conheço tanto o meu negócio, que eu entendo o modelo de maturação que ele está, e vai chegar um momento que vai dar porrada. A gente está chegando nesse momento. Então, hoje, se alguém tiver qualquer interesse em biocinética, conhecer um pouco mais. A gente tem um Instagram também da biocinética, a gente tem várias unidades, vai conhecer, vivencia, a gente abre programas de estágio, programas de capacitação profissional. Para os estudantes, a gente tem iniciação científica, para quem quiser aprender a biomecânica assim, da parte científica, quem quiser trabalhar com a gente. E se você pensa em abrir uma franquia, a primeira coisa é você me conhecer e você conhecer a viver o que eu vivo. Quando você começa a viver o que eu vivo, eu te conheço, eu entendo quem você é, e eu vejo que realmente você é uma pessoa que vai vivenciar o meu conceito, que você vai ter a minha missão de vida. A minha missão de vida é desenvolver novas tecnologias, cara, que aprimorem diagnóstico e tratamento de doenças articulares. E irradiar esse conhecimento. Quando eu vejo uma pessoa que dá match nisso aí, eu puxo ela para dentro, eu invisto nela o máximo possível que eu posso. E a gente tem eu tenho uma startup, Rodrigo, não sei se você conhece, que é o 3D Gym App,
É um aplicativo, é uma startup que foi mais uma maluquice, assim, daria mais 10 horas de papo a gente falar disso, mas eu abri uma startup para falar só disso no próximo episódio. Eu abri uma startup, uma empresa de aplicativo no meio da pandemia, quando todo mundo estava recolhendo dinheiro, eu estava investindo em tudo, velho. Porra, eu estava botando dinheiro numa porrada de coisa, eu comprei um monte de coisa em pandemia, porque tudo ficou barato, tudo ficou, todo mundo desesperado, então... Enquanto um chora, os outros compram lenços. Você tem que saber, cara, ali onde você vai ter. Isso é uma das coisas que é de empreendedorismo, já é uma outra vertente ali do negócio que a gente está falando. E o 3D Gym App é um aplicativo de biomecânica funcional. A gente tem, cara, é uma plataforma que envolve, cara, tanto a parte educacional, então a gente tem uma comunidade hoje de discussão de casos e tudo mais. A gente tem aulas mensais, então quem entra hoje, no dia de hoje que a gente está gravando, a gente tem mais de 45 horas de aulas gravadas lá dentro, e é uma plataforma de exercício, que você consegue, para escrever o exercício, o teu cliente baixa o aplicativo gratuitamente, você consegue pegar os exercícios e subir para a plataforma dele, ele tem isso na mão dele, e você consegue compartilhar entre os profissionais. Então, pô, tu tá com o teu paciente, Rodrigão, tu quer mandar para o médico, ou, pô, tu fez uma avaliação de um paciente hoje daqui do Rio de Janeiro, daí de Campinas, e esse cara é atendido no Rio de Janeiro, aí tu quer mandar aqui para a franquia do Rio de Janeiro, tu fala, ó, fiz a avaliação, pô, a sugestão de exercícios são essas. Você consegue fazer isso com o aplicativo. Então é bem legal, quem quiser depois, volta lá 3ddgym.app, @3ddgym.app, que vocês vão ver. E aí são algumas das coisas. Eu tenho umas outras coisas aí que são meio loucas. Quem quiser, cara, vem conhecer isso daqui, vem bater um papo comigo, que a gente vai evoluindo. Legal. Gustavo, cara, brilhante o nosso papo, obrigado mesmo, assim, acho que se a gente pudesse, resumir a nossa conversa, né, que o cara precisa realmente ser focado e fazer diferente, né, assim, ser um cara que teve um foco, objetivo, faz mais que os outros, por isso que você acaba conseguindo ter o seu sucesso. Não precisa ser mais ou menos que dos outros, mas você consegue ter o seu reconhecimento por isso. Eu acho que essa obstinação, assim, né? O cara que é muito focado, que tem um objetivo muito claro, sua missão muito clara, e isso é muito importante, mas é claro que isso também não foi tão claro lá atrás, né? No Gustavo de 2005, 2006. A gente vai formando, vai mudando, vai entendendo a nossa missão e vai se reinventando e se reconstruindo. E eu espero que daqui a 10 anos a gente converse de novo e você fala, cara, as minhas missões são outras, porque isso é questão de evolução, né? Acho que isso é muito, muito positivo. Cara, muito legal, parabéns, obrigado mesmo. Se quiser dar um último recado para todo mundo aí, a palavra é sua e muito obrigado mesmo. Maravilha, Rodrigão. Cara, eu que agradeço, realmente uma honra imensa participar de qualquer coisa contigo. Cara, tu é um cara que tu é um desses caras que todo mundo que aqui que tá ouvindo deve colocar aquilo que eu falei. É um cara que você, assim, tu é bom de ter perto, porque tu é um cara que tá sempre subindo e tua reta também é sempre para cima. Assim, existe aquele, assim, eu acho que existem alguns ditados que eles deveriam ser extintos, tá, Rodrigo? Assim, tipo, nunca se compare a outra pessoa. Eu acho isso uma idiotice, ok? Cara, a gente tem que se comparar o tempo todo. Você não tem que se depreciar porque você não tem o que o outro tem. Mas, porra, eu quero olhar pro Rodrigo e falar assim, porra, que irado, maneiro, Rodrigo, caralho, mais uma franquia, que foda, caramba. Fala, porra, o que o Rodrigo tá fazendo para conseguir isso tudo? Pô, Rodrigo, eu posso trocar uma ideia contigo, cara? Pô, deixa eu te perguntar aqui, pô, me dá um guia aí. Cara, qual é o problema? A gente se compara o tempo todo. Então, assim, você não pode se depreciar nem você achar que você tem menos. Mas, cara, pô, eu gosto de olhar para os meus pares e saber, cara, pô, esses meus pares, cara, os caras que estão acima, o que eles estão fazendo a mais do que eu como aprendizado, não como comparação e uma forma de denegrir. E uma mensagem que, assim, você é esse cara, então eu agradeço a oportunidade de bater esse papo. Muito obrigado pelas palavras. E só para completar você, e pode ter certeza que essas pessoas que se comparam, então nós, por exemplo, não tem uma pessoa que não entra e não pergunta alguma coisa que a gente não vai lá e não responde. Então as pessoas também perdem essa oportunidade, né? Muito louco isso. Nós somos abertos a isso é muito legal, né? Então... Cara, isso vai dentro daquela questão do relacionamento, de você ter bons relacionamentos. Mas assim, talvez se eu tiver que deixar uma mensagem dentro de tudo isso que a gente falou para o pessoal, não tenha medo do novo. Eu sei que o novo incomoda, o novo dói, porque ele tira a gente da zona de conforto e faz a gente repensar em tudo que a gente já fez e fala, puta, então quer dizer que isso que eu estou fazendo é errado? Na maioria das vezes não é.
mas a ciência evolui, a tecnologia evolui, como tudo evolui, a gente precisa evoluir. Então, se você não evoluir, você vai estar sempre para trás. Então, não tenha medo do novo, invista, sim, escute pessoas diferentes. Sabe uma habilidade, Rodrigão, que eu fui desenvolvendo também? Eu fui desenvolvendo habilidades de escutar pessoas que eu discordo. Isso não é fácil, hein? Puta, isso é difícil pra cacete, assim, puta, sei lá, politicamente, em termos de business, em termos de biomecânica, tanto profissional quanto não profissional. Puta, eu ouço podcast de pessoas que eu acho, puta, péssimas. Sei. Por quê? Porque eu quero entender o raciocínio da pessoa. Eu quero entender por que ela tá fazendo aquilo. Pô, não, o cara é mau caráter, tá falando aquilo de mau caráter. Aí não. Mas quando eu vejo que a pessoa só pensa diferente de mim, e que, pô, talvez ela não esteja errada, talvez seja somente uma forma diferente. Cara, isso te traz, assim, isso te traz insights. Então, isso para mim, assim, são habilidades que a gente vai desenvolvendo. Isso me traz paciência, me traz resiliência, né, cara? Às vezes você tá ouvindo uma coisa meio absurda, você fala, tá tudo bem. É diferente, é o novo. Talvez seja o futuro e eu não esteja visto. Trabalhar, hein, cara? Esse eu não... Cara, começa leve. Começa leve, sabe? Tipo, cara, começa com alguém ouvindo alguma coisa sobre criação de criança. Sei lá, teu filho, tu fala, puta, eu acho isso uma idiotice que a pessoa tá falando. Mas, puta, tu fala assim, tá bom, mas tu não é um expert. Se tu começa num negócio, numa parada que tu é expert ou que tu lê muito, puta, tu vai criar atrito com o teu próprio moral. Agora, quando tu começa em cima de um negócio que talvez tu é um leitor inicial, tu tem uma opinião inicial, às vezes vai. É legal. Eu acho que são assim, são coisas. Eu me desafio a vida toda, cara. Eu me desafio. Não, isso é importante porque as pessoas estão cada vez menos tolerantes. Isso é uma coisa, porque as pessoas na internet, né? Eu acho que é muito por conta da internet. Todo mundo tem voz e todo mundo acha que a pessoa está falando exatamente para ela e da pessoa dela, né? As coisas não são pessoais, né? Você emite uma opinião aqui, pode ser que a pessoa não concorde, mas você não está falando para ela da vida dela, né? Então é isso que eu acho que é o que acabou fazendo com que as pessoas ficassem muito doloridas com as coisas que são ditas. Elas levam tudo muito para o pessoal e eu acho que isso vai ser importante. Dica pro pessoal aí, ó, ouçam, tentem ser mais leves. Tenta entender que você não é o centro das atenções, cara. É isso. Cara, porra, eu não vou perder meu tempo na minha vida falando alguma coisa para te machucar. Puta, não, cara, tem coisa pra caramba pra fazer, pelo amor de Deus. Ninguém vai fazer isso. Se alguém fizer isso, cara, puta, é só você parar de acompanhar essa pessoa. É tão simples, né? Muito bom. Beleza, muito obrigado. Obrigado mesmo, foi sensacional. Pessoal, continue nos acompanhando aqui nas redes sociais. Muito obrigado por nos acompanharem em mais um episódio desse podcast Fora da Curva e até semana que vem. Grande abraço a todos. Encerrando.